Boa tarde, minha gente. Boa tarde, meu povo querido. Dedicando-se praticamente à, à vida. Gente, eu preciso agora. Deixa eu só terminar meu raciocínio. Dedicando-se inteiramente à vida literária, o que é um imenso prazer, né? Rodrigo é essencialmente escritor e está muito feliz nessa nova roupagem, nesse novo jeito de viver. Meu povo querido, eu preciso que vocês não enviem a solicitação para entrar ao vivo, porque o convidado, se eu não consigo vê-lo, está chegando um monte de solicitação para participar ao vivo, mas eu preciso encontrar o Rodrigo. E eu confesso que eu não sei como faço de outra forma. Deixa eu tentar por aqui. Rodrigo, por gentileza, eu sei que você está ao vivo aí. Envie para mim a sua solicitação. É difícil, é muita gente enviando ao mesmo tempo. Alguém pode me ajudar como é que eu faço para encontrar o Rodrigo? Sandra Acessórios enviando solicitação, e não sei mais quem. Meu povo querido, por gentileza, não envie para eu conseguir enxergar a solicitação do Rodrigo. Qual bonequinho? Aperta o bonequinho aqui. Ah, tá certo. Muito obrigado. Aqui achei. Perfeito, rapaz. Quem foi que me mandou a solicitação? O Matheus. Mate de Deus. Obrigado, Mate. Aí, Nos doutor. achamos, padre. Boa tarde para Como é que você você. está? Padre, se a gente se Boa achou no tarde. meio da Prazer imenso. procissão em Jerusalém, a gente não ia deixar de se achar aqui, né? Eu acho interessante que o povo, mesmo sabendo que o convidado é outro, né, eles mandam a solicitação a si mesmo. Vai que o padre dá um animado e chama a pessoa ali, né? Vai que a gente faz uma introdução, um show de abertura. Que Estava bom, meu pensando amigo. aqui, padre, me lembrando, você falando de show aí, me lembrando de uma vez que marcou muito para mim, quando a gente foi em Campina Grande, aquele show para mais de 100 mil pessoas. Oposição que é aquele tempo com o tempo de agora, né? Todo mundo naquela Completamente multidão ali. diferente. Era Completamente diferente. Você bonito, né? sabe, Mas vai era voltar. bonito. Você sabe que quando eu vejo assim as imagens de multidão, eu tenho uma sensação que aquilo foi em outro século. Não sei se você tem, parece que tem tanto tempo que eu não vejo ou que eu não vivo mais aquelas situações, aquelas realidades, né? Parece que já está já estamos no outro momento, noutra época. É, a impressão que dá quando a gente vê aquelas imagens é que a gente está olhando para uma era que passou, né? Que nem talvez fosse a Passado. nossa era, né? Um momento distante. É. Mas que bom lhe Mas aqui ver. estamos graças a isso também, né? Hoje em dia a gente pode se ver assim também, o que ajuda. Eu É estou isso aqui, mesmo. padre, eu vim aqui para um lugarzinho especial, que é onde a gente toca música aqui em casa. Então, em sua homenagem, para estar com você, se você estivesse aqui hoje, aqui na França, eu ia te receber aqui nessa salinha, que é onde a gente tem os instrumentos de música, tem o som, um lugar que a gente gosta e eu sei que você gostaria. Então, essa foi a escolha do lugar aqui. Que maravilha, meu amigo. Que maravilha. Para quem não sabe, o Rodrigo também é músico. Tem todas Músico as. muito frustrado, né? Mas você tem a sensibilidade, que é aquilo que a universidade não nos dá, que o estudo não nos dá. A gente pode educar a sensibilidade, mas é preciso tê-la. E você tem. Aliás, a arte, né, te toca muito, é uma via por onde você experimenta a transcendência. Você que é tão racional, você fica todo quebrado quando a música acontece. Isso é muito bom, né? É curioso você ter essa visão de mim como racional, porque eu não me acho tão racional assim. Eu não sei se foi também uma fase, o jornalismo me exigia muita racionalidade, e a saída do jornalismo me conectou mais de novo com a arte. Então, por exemplo, agora eu comecei um canal no YouTube que eu uso muito esse lado, né? A gente está fazendo algumas encenações, eu canto desafinado mesmo,
mas com o propósito de comunicar alguma coisa, né? Claro, claro. Então, é um outro lado que aflora, quando você não está ali, né, dentro de uma obrigação de contar uma notícia, de rapidamente informar, é diferente, né? Eu acho que vocês, jornalistas, acabam é, vendo o mundo muito pelo filtro da racionalidade. Porque vocês precisam conferir tudo, né, antes de dizer. Então, É, e é, não dá para ter uma informação e confiar nela. Não é um ato de fé. Você, de alguma forma, até você demonstrar que tem fé naquilo que você vai noticiar, você já esgotou todas as possibilidades de tentar chegar ao conhecimento da verdade. Então, talvez por isso que a sensibilidade religiosa bastante aflorada, mas ela estava sempre passando pelo filtro da racionalidade, o que é um valor também maravilhoso. Deus nos fala de todas as formas e Deus, por onde pode, ele entra. Eu estava dizendo que vocês, jornalistas, acabam tendo, na racionalidade, um filtro obrigatório. eu te perdi um Você não pouquinho, pode padre, eu confiar na voltei só notícia que agora, você recebeu. mas nós Você tem que estávamos na checar, questão você tem da que ir a fundo. racionalidade Então isso e da acaba fé, né? tornando vocês mais duvidosos, né? Mas é verdade? Mas é assim mesmo? Eu acho que foi até essa curiosidade que lhe fez entrar no horizonte literário que você Uhum. escolheu. Que nos primeiros momentos da sua vida você, como escritor, eu sei que você está indo por outros caminhos agora, mas eu sei que a religiosidade lhe chamou muita atenção. Sempre foi uma pergunta para você. Por que as pessoas acreditam assim, né? E não lhe bastando a roupagem da fé, você quis de alguma forma criar um caminho mais antropológico, sociológico, tentar entender a manifestação religiosa em toda a sua Uhum. ambiência, né? Com mais amplitude. E isso foi muito bom, porque você acabou descobrindo, eu acho que você até inaugurou um novo jeito de fazer literatura, que é quando a gente vê, por exemplo, a capa do livro Aparecida, que eu acho que é o seu best-seller, né? Quando a gente olha para ele, a primeira impressão que a gente tem é que a gente está diante de um livro de fé. Mas é muito mais do que isso. É um livro de muitas informações Uhum. que ajudam a fé a ficar mais solidificada, né? Mais inteligente. Uhum. Uhum. É interessante isso, padre, porque há muita gente me pergunta sobre a questão de estudar mais sobre a história de Jesus, contar a história de Jesus, se isso muda, interfere na fé, se isso. São caminhos diferentes, né? Como você colocou. A compreensão do Jesus histórico é diferente, né? Da compreensão daquilo que a fé trouxe até os nossos tempos, né? Trouxe até hoje. E era para mim, né, aí concordando com você, né, nessa minha racionalidade, era para mim importante entender o que tinha sido de fato a história de Jesus. E hoje, né, com a pesquisa nova, com o livro novo Muita que é o mudança. Cristo, Porque, na tentar verdade, entender Jesus histórico, como poucas nós, pessoas humanos, conheceram. fizemos a mensagem de Jesus, como Claro, essa mensagem foi comparando atravessando o tempo e um chegou até número de nós. pessoas que o Porque é experimentaram do ponto de diferente, né? vista Houve glorioso. mudanças no Porque nós caminho. temos o Jesus histórico e nós temos depois o Jesus da fé, que é esse glorificado, ressurreto, que continua presente na sociedade, nos corações que o aderem, que o querem. Então, e eu me lembro quando eu fiz teologia, e o meu professor, José Knob, que num primeiro momento parecia racional além da conta para ser um padre, para ser um teólogo, e com o tempo eu fui compreendendo que aquela cristologia dele, ele era o professor de cristologia, ela precisava de alguma forma desmistificar algumas questões para a gente encontrar o Jesus histórico, que é importante para a nossa fé, né, o Rodrigo? Eu sei que na cabeça de muitas pessoas
Isso é desnecessário. Mas a gente precisa compreender que nós vamos, pelo caminho, encontrar muitas pessoas que duvidarão mais do que a gente. Então, um pouco mais de informações, até para mostrar que a nossa fé ela não se opõe à inteligência, ou ela não se opõe aos postulados da razão. A fé é razoável, né? Para usar uma palavra que faz bastante sentido para nós. Isso é razoável, isso é. Tem significado, tem sentido. Isso não é absurdo. Então, o contato com o Jesus histórico nos ajuda a ter uma visão mais concreta e mais real, sem tanto infantilismo, sem tanta debilidade, digamos assim, quando a gente vai encontrar esse Jesus teológico, esse Jesus já confirmado no tempo, na história, como Salvador para muitos, para alguns um grande profeta. O fato é que Jesus será sempre uma figura que vai despertar curiosidade. Uhum. Padre, muita gente me pergunta, e no livro eu abordo isso, né? Porque o livro eu começo falando da ressurreição de Jesus, eu conto todo. Eu começo com Jesus no alto da cruz, começo justamente com aquela frase emblemática, né? Por que você me abandonou? Né? Meu Deus, por que você me abandonou? E dali sigo com a jornada, conto tudo que cerca a ressurreição, e depois acompanho os apóstolos. De um lado, os apóstolos de Jerusalém, de outro, Paulo, né, com a missão dele para fora de Jerusalém. E a gente, quando começa a estudar isso, a gente percebe, a gente já conversou isso quando na época que eu escrevi a sua biografia, a gente conversou muito sobre isso, a gente conversava também, eu lhe perguntei uma vez sobre a sua proximidade, né, você se identificar mais com Pedro, ou com os petrinos, né, com o lado Jerusalém dos apóstolos, ou com o lado Paulo. Naquela época, se eu não me engano, a sua visão era mais paulina da fé. Isso continua para você? Porque muita gente me pergunta, né? Se tudo que está em Paulo veio de Jesus, ou se Paulo faz acréscimos à mensagem de Jesus. Como é que, né, no seu sacerdócio, todo o teu estudo e tua vivência com isso... Olha, a experiência que como Paulo é que você fez diria? de Jesus é muito diferente da experiência A que mensagem Pedro de Jesus, fez. ela veio através Pedro de Paulo conviveu. intacta, ou Pedro ela é presenciou os modificada? Ela foi modificada acontecimentos. e a Paulo mensagem que a não. gente conhece hoje é Paulo a de entra Paulo. alguns Qual é a anos sua visão? depois e logo após viver aquela experiência de Damasco, né, ele passa de perseguidor a adepto do cristianismo. E ele traz toda a sua inteligência, a sua capacidade acadêmica. Então, Paulo tem um papel muito importante nas primeiras comunidades. O primeiro grande papel dele é justamente dilatar o conceito de apóstolo, o conceito de discípulo, que é justamente não ser apenas aquele que conviveu, aquele que conheceu. E a partir deste novo conceito, ele se inclui e ele passa a construir é como se ele pegasse o que os discípulos viveram e ele começa a filosofar em cima disso. Ele começa a teologar em cima disso. E tudo que ele vai escrever é a partir de uma experiência que ele faz. É claro que aquilo que nos chega, Rodrigo, muitos escritos que são atribuídos a Paulo, nós não temos absoluta convicção de que são de fato de Paulo. Naquele tempo, exercia-se aquela coisa, olha, eu vou escrever, melhor, você escreve, eu coloco o meu nome para isso ter mais autoridade junto às pessoas que onde esse discurso chegará depois. E tudo aquilo que tem um distanciamento no tempo, tudo aquilo que se desloca da origem até nós, é claro que pode sofrer alterações. E é por isso que nós...
Hoje tem, assim, uma das discussões, né, quando eu começo a entrar na jornada de Paulo no livro, né, acompanho Paulo e vou a fundo dentro do que é possível ir, a gente começa a entrar em questões morais, em questões éticas, que são daquele tempo. E eu vejo hoje muitos cristãos que se dizem profundamente cristãos fazerem uma visão literal de Paulo, uma leitura literal de Paulo, e expressarem pensamentos e formas de agir que, a meu ver, não são cristãs. Por exemplo, contra os homossexuais, por exemplo, relação entre homem e mulher, que baseados em frases de Paulo, que, a meu ver, são de seu tempo, e que não vêm de Jesus, porque a gente não identifica isso em Jesus, cristãos de hoje pregam Olha, o que seria um a cristianismo, a meu ver, nossa bárbaro, forma que de não faria compreender o sentido, cristianismo a não ser tem que ser naquele tempo, sempre 2000 anos atrás. fundamentada em Jesus. Você acha que a Tudo gente aquilo deve que atualizar nós não essa sabemos leitura? compreender hoje, a gente nunca erra quando a gente acolhe, quando a gente ama. Ainda semana passada estava acompanhando uma história em que a mãe descobriu a homossexualidade do filho e aquilo tornou-se um obstáculo entre ela e o filho. E um obstáculo tão profundo, Rodrigo, que ela havia decidido religiosamente que se o filho não, nas palavras dela, se convertesse e deixasse a homossexualidade, aquele filho deixaria de ser filho dela. E é claro que eu ouvi, eu preciso ter respeito pelo que ela sente. Quando uma mãe, um pai, alguém descobre que algo no filho não está de acordo com o que ela esperava, é sempre uma frustração. Então, nós precisamos ter respeito pela frustração do outro, mesmo que para você ela não faça muito sentido, mas é a frustração do outro. Mas com o tempo eu fui tentando conversar com ela, se ela descobrisse que o filho, por exemplo, tivesse um desvio de caráter, que não é o caso da homossexualidade. A homossexualidade é uma questão muito difícil de ser abordada, mesmo porque durante muito tempo foi o absurdo de considerá-la uma doença que poderia ser curada. E nós sabemos que isso não é verdade. A ciência nos atesta, nos faz compreender que não é uma doença. É uma condição humana que está aí, que faz parte da vida. Gostando ou não, ela existe. E às vezes ela está dentro da nossa casa. Então eu dizia para ela, mas a senhora acha, do fundo do meu coração, responda do fundo do coração da senhora essa pergunta que nasce do fundo do meu coração. A senhora está rejeitando o filho da senhora por uma questão religiosa. Isso. A minha religião não admite isso, padre. Tudo bem. Mas a religião da senhora admite rejeitar um filho, julgá-lo fora, porque ele não corresponde àquilo que a senhora espera dele? É uma pergunta simples, Rodrigo, que nos leva a um... Oi? Não sei. Não sei, mas ela ficou no mínimo incomodada com a pergunta que eu fiz. Porque até então ela estava sendo corroborada por alguns religiosos, ela não é católica. Ela se convenceu? Por acaso ela me procurou. Ela se convenceu? Mas ela não é católica. Eu a atendi assim, conversando. Nós tínhamos amigos em comuns e eu atendi por causa de um pedido de uma amiga que ela estava sofrendo demais. E o que eu percebi é que quando a gente faz essa pergunta que de fato é essencialmente cristã, parece que o equívoco se desfaz dentro de nós. Porque você tem todo o direito, eu como padre, a Igreja Católica, os evangélicos, nós temos todo o direito de pregar a moral que a gente julgar verdadeira. Digamos, esse verdadeiro dentro do nosso tempo, que a gente sabe que a verdade ela está em processo de evolução. Se nós chegarmos à conclusão de que a homossexualidade é uma questão genética, por exemplo, como é que você pode pedir que uma pessoa deixe de ser aquilo que ela é geneticamente falando? Né? Aí você pode falar, mas então ela vai ter que renunciar. É um outro ponto do discurso. Que o religioso pode falar isso dentro da sua igreja. Mas você não tem o direito de impor isso a alguém. É como se você quisesse impor a uma pessoa que descobriu
que tem uma doença genética, uma condenação por ela ter isso. E eu não estou falando de doença, estou falando de uma característica genética. A doença é diferente de uma condição genética. Então existem perguntas que nos colocam nesse lugar de verdade, que é o essencialmente cristão. Eu sempre falo, nós conversamos demais, nós fazemos perguntas demais, e geralmente essas perguntas nos deixam nas estradas do cristianismo. Mas existem algumas que nos colocam lá no coração dele, que não tem enfeite. Ou você responde cristamente, ou você não é cristão. A pergunta é essa: é justo você desprezar um filho porque ele não corresponde àquilo que você esperava dele? É justo você jogar fora, criar inimizade, criar um processo de rejeição por um filho que te ama? Você jogar fora uma pessoa, e aí você pega todas as outras questões que dentro da moral cristã, às vezes a gente tem dificuldade de compreender. Por exemplo, a questão dos divorciados. É sempre desconfortável para mim como padre lidar com isso. Mas é uma questão que a igreja coloca. Eu não tenho como modificar isso como padre. Mas eu posso, nas minhas instâncias particulares, conversar com as pessoas para que um novo entendimento vá surgindo dentro de nós. Qual é o significado da Eucaristia? Alimentar-nos espiritualmente. Tá bom, uma pessoa que não deu certo no seu casamento, ela fica proibida de alimentar-se espiritualmente, então eu estou negando. Aí vem a outra discussão, mas a presença real de Jesus está também na palavra. Tá, mas é aquela velha história. Eu lhe convido para vir à festa, mas você só pode ver e ouvir, você não pode comer. Você não pode comer do banquete. Então são muitas questões, meu amigo, que nós estamos precisando refletir. Nós precisamos chegar a um novo entendimento, às vezes. Eu lhe pergunto, padre, a gente está precisando, na sua avaliação, eu sei que é difícil, né, a sua posição como sacerdote, né, você está ligado à igreja, mas eu posso falar o que eu sinto que às vezes, quando a gente começa a ler profundamente a história de Jesus, aí falando especificamente de Jesus e não dos apóstolos depois dele, quando a gente vai fundo na mensagem de Jesus, a gente acaba percebendo que ao longo do tempo, a moral do tempo de Jesus foi se tornando, às vezes, mais importante do que a mensagem central de Jesus. Aí a leitura que eu faço 2000 anos depois, muitas das questões morais daquela época não fazem mais sentido, e se naquela época eram possíveis diante da mensagem de Jesus, deixaram de ser. Ou seja, a mensagem de Jesus, ela tem uma força tão grande que ela chega em diversos aspectos, ou em quase toda ela, intacta até nós. A mensagem central de Jesus não perdeu força ao longo dos anos. Mas os códigos morais daquela época praticamente se desfizeram. O divórcio é um deles, a homossexualidade é outro, a suposta, né, submissão da mulher ao marido é algo que já não faz sentido no nosso tempo. A igreja vai precisar rever isso mais drasticamente, padre, para não perder essa é uma o contato com a mensagem original de Jesus. Eu não falo nem para não perder fiéis, porque isso não deveria ser uma preocupação. Mas para não se desconectar da mensagem de Jesus, não é preciso atualizar essa moral? Refletir essas questões com mais não digo que faltou lucidez, porque em cada tempo da história a gente tem a lucidez que é possível, né? E a igreja prevaleceu esse tempo todo. Muitas vezes a gente olha para o passado e a gente, meu Deus, como é que pode? Como é que a gente pode ter feito isso? Mas lamentavelmente era a lucidez daquele tempo. Seria uma bobagem da nossa parte querer olhar para o passado com os filtros de hoje. Agora, também é uma idiotice a gente olhar para o dia de hoje com os filtros do passado, né? A gente precisa, de alguma forma, criar uma nova... Dá a impressão que a gente está desprezando o que é antigo, não é.
é uma adaptação mesmo. Ou então voltar à origem, Rodrigo, que em muitos momentos o que a gente percebe é que o discurso cristão, ele é tão cruel com as pessoas que erram, ele é tão cruel com as fragilidades humanas, que ele deixou de ser cristão. Ele passou a se tornar qualquer outra coisa. Ele vai ao Antigo Testamento, ele remonta um pouco os campos de batalha do Antigo Testamento. Aliás, há um livro lindo que eu recomendo demais, do terror de Isaac. Essa é a minha sensação, que às vezes há um paradoxo. Né? Que fala justamente disso, das compreensões equivocadas do cristianismo que nós fazemos sem perceber e que nos coloca novamente nos campos de batalha do Antigo Testamento. Então, essa história de que Deus vai à frente, esmagando os inimigos, matando, combatendo aqueles que querem nos destruir, isso não é cristão. Pode ser qualquer coisa, menos cristão. Ainda essa semana eu estava, não sei onde que eu ouvi isso, alguém dizendo, dentro dessa linguagem crente, católica, né, a mão de Deus vai pesar sobre você. Alguém que faz alguma coisa contra a gente e aí você sai religiosamente desejando o mal do outro, mas tem uma linguagem bonitinha para desejar o mal do outro, né? E, aliás, isso é péssimo, né? É muito melhor você explodir em ira e mandar o outro a merda, falar qualquer coisa, mas fale com você, tire Deus dessa história. Aí o outro vai para, de alguma forma, desejar o mal. Tudo bem, eu estou sofrendo tudo isso aqui, mas Deus sabe. E a mão do Senhor há de pesar. Não estou te desejando mal, não, mas a sua hora vai chegar. Enfim. Eu estou voltando ao Antigo Testamento, aquela imagem que está muito ligada aos nossos antropomorfismos. Mas eu estou, inclusive, prevendo o pensamento de Deus. Estou prevendo, inclusive, qual vai ser a ação de Deus sobre você. Essas formações da nossa cabeça que colocam atitudes humanas, que constroem as atitudes humanas a partir de alguns elementos de vingança, de morte, e achamos que tudo isso seja sagrado. Então é muito difícil, Rodrigo, é muito difícil, a luta é constante, o cristianismo é um desafio o tempo todo, porque Jesus o reduziu em 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é uma relação triangular de amor a Deus, de amor ao outro, de amor a mim. E viver essa triangulação amorosa é muito desafiador. É muito desafiador, porque às vezes eu limito o meu cristianismo a um amor a Deus, excluo os outros, ou então eu faço o meu amor a Deus incluindo somente os que para mim são agradáveis, ou então faço uma experiência de amor a Deus com amor ao próximo, sem nenhum amor a mim, e aí me transformo num monstro, porque fico querendo oferecer ao outro aquilo que eu não tenho me dado. Enfim, meu amigo, é muito desafiador. O fato é que existem cristianismos paralelos que caminham bem do nosso lado, e às vezes eu me reconheço dentro deles, um cristianismo muito preconceituoso, um cristianismo moralista, também um cristianismo laxo, sem nenhum comprometimento com as Escrituras, sem nenhum comprometimento com o Cristo, absolutamente permissivo. Então, é um desafio o tempo todo. Viver este ponto. Padre, outra questão que eu trago no livro também, que quando a gente vai ler a história lá no começo, né, você está falando de diversas formas de cristianismo, diversas maneiras de ser cristão. No começo, né, a força de Jesus foi tão grande, mas tão grande, que se multiplicaram, né, as linhas religiosas. A gente pode até dizer, sem nenhuma forma depreciativa, as seitas de seguidores, né, de Jesus foram se multiplicando em tantas que a gente nem tem condição hoje de saber quantos cristãos diferentes havia naquela época.
Aí a gente sabe que em determinado momento foi preciso, né, para uma questão de unificação, decidir o que era a verdade. Tem textos lindíssimos, padre. Por exemplo, o Apocalipse de Pedro, que é um texto que vem logo ali na época dos evangelhos ainda, que foi considerado litúrgico, foi lido em liturgia, foi usado em liturgia pelos primeiros cristãos. Tem outro texto que é o Reconhecimentos de Clemente, que tem momentos lindíssimos da história contra um embate entre o apóstolo Pedro e Simão Mago. Tem tanta coisa bonita no cristianismo e importante e relevante, a meu ver, sobre Jesus, que se perdeu com essa seleção da verdade, que eu lhe pergunto, né, porque me perguntam também, e é uma pergunta que eu gostaria de compartilhar com você. Você acha que hoje a gente deveria, ou a gente tem espaço e deveria e pode procurar a leitura desses textos que foram esquecidos, que foram apagados, que desejaram extinguir, quando a gente sabe que eles são cristãos em sua origem, que eles trazem muito dessa mensagem cristã? Não. O que a gente tem é a Sagrada Escritura estabelecida com os livros, né, que compõem essa revelação, essa história da salvação que vai do Antigo às cartas paulinas e depois o Apocalipse de São João. Nós temos a Sagrada Escritura estabelecida e nós temos tudo aquilo que orbita em torno do que é cristão e que a gente tem a oportunidade de conhecer. Eu sou um incentivador, a minha vida toda, sempre gostei de buscar, de compreender o cristianismo pelas vias que não são as oficiais, porque eu sou curioso, eu gosto de ter contato com tudo aquilo que sensibiliza a minha alma. E como você mesmo disse, existem textos que não são oficiais e que nos colocam na essência do cristianismo. Eu acho que hoje as pessoas estão muito curiosas, É lamentável que a gente leia tão pouco. Uma estatística hoje, que eu li no Twitter, é até ruim ficar citando, né, porque eu não sei quem fez a pesquisa, mas eu só vi que o Nordeste do país é um lugar onde mais se lê. Não pude confirmar a informação, mas o fato é que nós brasileiros lemos pouco. Mas nós deveríamos ter mais o hábito de buscar aquilo que nos ajuda a compreender quem somos. Uhum. Existem pessoas que têm a coragem de dizer que são cristãs e que nunca leram sequer os evangelhos todos. Existem pessoas que têm coragem de dizer que são católicas, e aí você vai acrescentando. Tá bom, para você ser católico, você tem que ter a essência cristã e você tem que ter a essência católica. O que é? Como é que você vai compreender o catecismo, a Igreja Católica? Primeiramente, lendo o catecismo, estudando o catecismo. Senão você não pode se dizer católico. Você não conhece o catolicismo. A catequese católica é o primeiro degrau da escada. Mas tem gente que quer subir sem passar pelo primeiro degrau. Então, nós somos muito rapidamente, mas não somos nos processos. Os processos do conhecimento são essenciais. E há muitas coisas responsáveis, bem construídas. Porque também você... eu vi uma série sobre Maria Madalena. Tá, mas aquilo ali pode ser muito fantasioso. Vamos buscar quem de fato estudou a personagem, quem de fato teve contato com fontes mais seguras. Então, eu acredito que tudo aquilo que possa nos ajudar a conhecer Jesus é importante. Por isso que a gente escreve hoje, porque se a gente for pensar que só a Sagrada Escritura nos basta, para que a gente continua escrevendo então? A Sagrada Escritura é o nosso ponto de partida e de chegada. Sim. Eu recebi ontem. Eu acho, inclusive, uma das razões para escrever, até eu queria mostrar o livro aqui, padre. Você já recebeu aí? Eu te mandei, né? Uma das razões para escrever, e esse no Cristo aqui, eu vou muito a fundo nisso, é porque eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente precisa voltar para compreender na origem Jesus, né? Quanto mais distante a gente está, mais necessidade a gente tem de ir à fonte. E voltando nas Escrituras,
voltando também, aí essa é a minha colocação, né? Voltando também nos textos que a gente não lia até agora e pode ler, a minha visão aí é muito particular minha, mas eu me sinto conhecendo Jesus mais profundamente hoje, quando eu tenho Jesus através de diversos escritores e discípulos de sua época, que são, por exemplo, né, os diálogos que surgem. A gente não sabe se são verdadeiros, mas pelo menos eles são atribuídos a Jesus, e a gente tem textos daquela mesma época dos quais a gente não tem razão para duvidar, ao menos, da cristianidade, da cristandade de quem os escreveu. Isso. E me dão dimensões, a meu ver, mais profundas de Jesus. Porque, com o passar dos anos, como a mensagem vai ficando mais distante, ela vai sendo mais simplificada, de certa maneira. Mas quando a gente consegue voltar, né, e se aproximar de Jesus realmente, sem os intermediários, a gente se encontra com uma criatura, um ser extraordinário, que não foi por acaso que fez o que fez, né, que deixou no mundo o impacto que deixou, e com uma mensagem profunda e tremendamente poderosa, e com mais camadas do que eu acreditava que existiam. Esse aqui é um interesse também que eu tenho nesses outros textos, né? A gente começa a ver outras leituras, outros possíveis diálogos de Jesus com os apóstolos e com Maria Madalena, que vão, Rodrigo, a meu ver, dando mais cores, né, para aquele Jesus que nos pintaram loiro de olhos azuis, que a gente sabe que provavelmente não tinha nem sequer essa imagem. Eu acho bonito, né, voltar na origem. Talvez, né, importante. Seja mais conhecida. Nós temos muitas riquezas. Uma riqueza sacramental é a Eucaristia, que é esse desafio de nos tornarmos Cristo. Então eu comungo do pão e do vinho que foram transformados em corpo e sangue, e eu digo que a partir daquele momento eu sou Jesus de novo. E há pessoas que levam isso tão a sério e vivem essa perseguição. Eu persigo isso. Eu quero ser Jesus de novo onde eu estiver, fazendo o que eu faço. Ali, meu amigo, nós temos essa simplicidade cristã, sem teologias, sem muitos acessórios, e absolutamente fincada na realidade, na verdade e na essência. Eu tomo a liberdade aqui de dizer uma pessoa que tem feito muito isso aqui no Brasil, nesse tempo de pandemia. Padre Júlio Lancelotti, que está lá no centro de São Paulo, na periferia, ou melhor, o centro de São Paulo nem é periferia, né, porque está no centro, mas com os periféricos, com aqueles que não têm lar, com aqueles que estão subjugados à pobreza, subjugados pela droga, pela prostituição. E o padre Júlio Lancelotti atende quem tem fome, quem tem frio. Ele não pergunta, você é católico? Não. Você comunga todo domingo? Ele não faz essas perguntas. Qual é a sua orientação sexual? Essa palavra que a gente usou durante tanto tempo e que também é equivocada. Não. Então ele acolhe ali as mulheres trans, os homens trans, ele acolhe os homossexuais, ele acolhe os pobres, ele acolhe os separados, os divorciados, os que nunca se casaram. E ele só tem uma preocupação: matar naquela pessoa a indignidade. Isso é essencialmente cristão. Aí, claro, por questões políticas, porque o padre Júlio Lancelotti incomoda, algumas pessoas não concordam com a forma despojada de ele viver o seu ministério, perseguem-no. Da mesma forma como Jesus foi perseguido no seu tempo, por autoridades religiosas, por autoridades políticas, que tentam descredenciar o cristianismo do padre Júlio, ou que tentam desmoralizar a sua bondade. Eu fico observando e fico pensando, meu Deus, durante a pandemia, eu não sei se houve algum religioso no Brasil, e olha que eu estou pegando todos os cristãos que eu conheço, que eu pudesse dizer efetivamente, claro, eu estou falando a partir de um desconhecimento, eu estou dizendo aquilo que eu vi. O padre Júlio Lancelotti não abandonou os seus pobres nem um segundo durante essa pandemia. Por uma preocupação consigo. Ele é grupo de risco, Rodrigo. Ele teria 1000 justificativas para dizer
olha, minha gente, vocês me desculpem, mas eu não posso me arriscar. Eu vou deixar esse trabalho para vocês. Não.